Bom, pessoal, vamos fazer agora o exercício 4 da lista. O exercício 4 fala o seguinte: em um bloco atuam cinco forças. Ele dá a força F1, F2, F3, F4 e, obviamente, a F5. O que você deve fazer para resolver esse exercício? Primeiro, lê a letra A. Represente as forças atuantes sobre o bloco. O que você vai fazer? Você vai desenhar um bloquinho. Então, na letra A, a gente vai vir aqui e vai desenhar um bloquinho. De preferência, se você estiver usando papel quadriculado, coloque esse bloquinho com o meio dele tendo os risquinhos da folha quadriculada. Se não fizer, não tem problema. Beleza, primeira força que eu vou representar é o F1. Intensidade de 12 newtons, direção vertical para cima. Então ela tem que ter 12 newtons. Eu vou considerar para a resolução desse problema que cada quadradinho vai valer 1 newton. Tudo bem? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apagar o nosso bloquinho aqui, apagar o item A, porque aqui não vai caber, e representar ele aqui no cantinho. Ó. A. Vamos lá, vamos desenhar o bloquinho aqui. Ó. Muito bem. Agora eu vou desenhar a força. Vou contar 12 quadradinhos para cima. Um. Peraí que assim vai ficar feio. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos deixar até aqui, ó. Que ainda assim não deu. E que eu vou fazer? Vou pegar essa minha figura e vou arrastar ela para baixo. Aí, assim. 8. Vamos continuar. Pega a caneta aqui. 8, 9, 10, 11, 12. Aqui. Então essa força tem 12 newtons. F1. Depois do F1, F2, 10 newtons para a direita. Então desse pontinho aqui, vamos lá. 10 newtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui F2. Depois F3, 4 newtons para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então aqui é o F3. Vamos colocar aqui os valores. 12. Então, peraí, deixa eu só apagar. F1, 12 newtons. F2, 10 newtons. F3, 4 newtons. Agora, F4, 3 newtons para baixo. 1, 2, 3. Então aqui é o F4. 3 newtons. E por último, F5, 1 newton para baixo. Eu tinha falado 3 newtons para a direita, não, é 3 newtons vertical para baixo. Tá aqui. Aí o F5, desenhei um pouquinho de lado, 1 newton para baixo aqui. Espera aí, mais um pouquinho. Espera aí que deu um negocinho aqui. Aí agora foi. Vou fazer de novo. Aí F1, 1 newton. Opa, F1 não. F5, 1 newton para baixo. Bom, depois de todo esse tempo gasto para representar as forças, essa aqui é o item A. O que a gente vai fazer agora? O item B. O item B, o que ele pede? Calcule o módulo da força resultante. Força resultante, pessoal, é trocar esse conjunto de forças por uma só que cause o mesmo efeito. É isso que a gente vai fazer. Tem 5 forças, eu vou trocar por uma só que vai causar o mesmo efeito. O exercício está pedindo módulo. O que é isso? É o valor, é o tamanho que essa resultante vai ter. O que a gente vai fazer no item B? No item B, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer ele aqui nesse canto. Aqui no canto é feio, né? Porque a gente começou, a gente lê da esquerda para a direita, então eu vou trazer para cá e vou fazer aqui o item B. Lembrando que o item B, a gente quer um módulo da força resultante. Como que a gente vai fazer isso? Olha para o eixo vertical. No eixo vertical, a gente tem uma força F1 de 12 para cima e temos quantas forças para baixo? Duas. Uma de 3 e uma de 1. Professor, eu posso dizer então que para cima a gente tem 12 newtons e para baixo a gente tem 4 newtons? Isso. Mas como assim? Ó, você tem 3 para baixo com 1 para baixo, é a mesma coisa que você ter o quê?
4 newtons para baixo. Então, a força resultante, a gente pode fazer o seguinte, ó, vou desenhar esse bloquinho aqui novamente, pegar aqui a caneta azul, ó, tá aqui o nosso bloquinho. E aí, o que eu vou fazer? No lugar de representar 12 e representar 3 e 5, desculpa, 3 e 1, eu vou trocar essas três forças que estão somente na direção vertical, somente na direção em pé, por uma. Mas, professor, como que você vai fazer isso? Bom, 3 e 1 estão no mesmo sentido. Então, 3 e 1 no mesmo sentido vale 4 newtons. 12 newtons para cima com 4 newtons para baixo, eu faço 12 menos 4, sobra quanto para cima? 8 newtons para cima. Vale lembrar que esse 4 ele surgiu do 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque a força de 4 newtons, falei errado, a força F4 e a força F5 estão no mesmo sentido. Por estarem no mesmo sentido, eu somo essas forças. Então vai valer 4. Beleza, aí eu faço 12 menos 4, 12 que está para cima e 4 que está para baixo, sobra 8. Então a resultante vertical pega nesse pontinho e conta 8 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí. Então, essa forcinha que eu estou representando é a resultante vertical e ela vale 8 newtons. Eu só estou mexendo na direção vertical. Na verdade, mexi. Agora eu vou mexer na direção horizontal. Vamos pegar aqui um marca-texto verde. Eu vou mexer nessa direção. Na direção horizontal, na direção deitada, a gente só tem duas forças, 10 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda. Então, a resultante na direção horizontal, você vai fazer 10 menos 4, 6 newtons para a direita. Então, vai ficar 6 newtons para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso obter o módulo da resultante. Não acabou, só fiz as verticais e as horizontais. Agora eu preciso fechar. Eu tenho que somar os vetores 8 e 6. Mas como que eu somo? Como as direções não são as mesmas, uma está deitada na horizontal e a outra está na vertical, direções totalmente diferentes. Para a gente somar essas duas forças, a gente vai aplicar o método do polígono. Método do polígono. Polígono. Como que a gente vai fazer esse método do polígono? Para você usar o método, para você somar as forças, primeira coisa, marca um ponto no seu caderno. Marcar esse ponto. Esse é o ponto de partida. E a gente vai fazer a soma. Vou representar primeiro o vetor 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Esse é o vetor de 6 newtons. Ao final do vetor de 6, na ponta, na seta dele, você vai ter que representar o próximo vetor. Isso é o método do polígono, um vetor em seguida do outro. O próximo vetor que eu vou desenhar é o de 8. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, você pode perceber que eu escrevi polígono aqui. Aí, só para não ficar muito poluído, vou apagar essa partezinha. E aí a gente arruma, ó. Então tá aqui. Aí. Espera aí que deu... Aí. Apagar. E de novo. Muito bem. Aqui está a força de 8 newtons. Feito isso, representadas essas duas forças, eu vou representar agora a resultante. Como? Parte de onde começa e aponta para onde termina. Essa força em vermelha é a resultante. Beleza, professor, mas como que você calcula o valor dessa resultante? Aqui forma 90 graus. Por quê? O vetor de 6 está na horizontal e o de 8 está na vertical. Esse ângulo formado é de 90 graus. Para você obter o valor da força resultante, para descobrir o comprimento dessa parte vermelha, o módulo da força resultante, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Você vai fazer força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A força resultante ao quadrado vai dar 36 mais 64. A força resultante ao quadrado vai dar 100. O módulo da força resultante é a raiz quadrada de 100. A força resultante vai dar 10 newtons. Ufa, acabamos. Então, a força que troca aquele conjunto de 5 forças que o enunciado deu pra gente é essa força vermelhinha aqui.
e ela tem módulo, tem tamanho de 10 newtons. Ela substitui a ação dessas 5 forças. Lembrando que, como a gente fez para fazer esse exercício, somamos primeiro a resultante somente de uma direção, somente da vertical, que deu 8 newtons para cima, depois a soma das forças na direção horizontal, que deu 6 newtons para a direita, e para somar essas duas forças que estão em direções quaisquer, apliquei o método do polígono, um vetor em seguida do outro. Como os dois polígonos, falei errado, como essas duas forças são perpendiculares, eu acabei para descobrir a resultante aplicando Pitágoras. E aí a gente fecha o exercício. Tchau, pessoal!